e comentar o que você tá achando desse vídeo, além de se inscrever no BarbaCast, beleza? É nóis, tamo junto e bom vídeo. Então, assim, era um momento nosso ímpar, assim, a gente tinha um sonho de ser campeão e eu falo assim que foi o melhor momento profissional, Barba, porque era um momento, como eu posso falar, inimaginável, assim, para um clube pequeno do interior de Santa Catarina. Eu sonhei na sexta-feira que eu caía do avião e ficava vivo. O acidente foi na segunda. Já começa uma parada minha doida. Na final do estadual eu fiquei de fora porque eu tomei uma pancada nas costas, que meu pescoço deu um movimento de chicote, eu tive que botar uma placa na cervical. Achei que não ia voltar mais a jogar. Voltei em agosto para setembro. O time começou a arrebentar. Final da Sul-Americana. Quando dá o acidente, o médico fala assim: um dos motivos de você estar vivo é a placa que te tirou da final. Porque teu pescoço não quebrou. Tanto que quebrou um parafuso dentro da placa, mas não quebrou o Caramba. pescoço. Então, assim, tem coisa assim que a gente não vai entender. Sim. Eu creio assim, Barba, que Deus ele é o dono do tempo, né? Uhum. De todo o tempo, de tudo. Inclusive ele sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos, daqui a 1 hora, daqui a 10 anos, daqui a 1000 anos. Deus já sabia de tudo. Não porque Deus quisesse tudo, Deus já sabia que coisas erradas estavam acontecendo que ninguém sabia. Como o Brumadinho já tinha um laudo, que era para fazer algumas coisas. Esse laudo foi escondido depois que estourou a barragem. Ah, mas tinha um laudo lá. Pô, por que não fizeram o que tinha que ser feito? Então, quando tu vê o acidente aéreo da Chapecoense, eu fui nos Estados Unidos, que meus advogados nessa questão são americanos. Sim. E eu perguntei pro cara, pô, você foi lá em casa em Chapecó, pô, e falou que a gente ia receber indenização, as famílias que perderam, a gente que sobreviveu. Ah, não recebeu porque tem vários erros, né? O americano falou, toda vez que cai um avião, alguém errou. Ah, e depois o seguro falou que estava inadimplente, que não pagou. Por que o seguro não avisou? Porque avião nenhum no mundo voa sem seguro, pô. O avião negou o carro, o avião sem seguro não voa. Sim. Quem foi que deixou de avisar? E se alguém deixou de avisar, então assim, tem muitos erros. Alguma coisa aconteceu. Pra tudo isso dar errado, e o piloto sem gasolina foi o último erro, pô. Pô, e acabou com tudo, cara. Eu lembro que, pô, no acidente assim, eu lembro que, pô, quando apagou o avião, era o voo noturno, cara. Eu olhei pro chão assim, eu não acreditava. Eu falava, Jesus, tem misericórdia. Mas até então eu pensei, pô, não é possível, deve tá descendo, sei lá, meu. Porque o avião apagou, desligou tudo, como tivesse dado uma queda de luz e acendeu luz de emergência. E foi igual meu sonho. O sonho que eu tive na sexta foi assim. Foi igual, cara? Foi igual, tanto que quando Caramba. eu entrei em São Paulo no avião, no voo comercial pra Bolívia, eu mandei mensagem pra minha mulher, ora por mim, porque hoje não tá legal, meu pesadelo. O meu pesadelo não tá legal. Hum. E aí eu pedi minha oração pra minha esposa. Então, assim, quando aconteceu tudo, foi daquele jeito que eu tinha sonhado. Eu lembro que eu falei, Jesus, eu sei que tu faz milagre. Quando eu vi, tem misericórdia, eu vi assim, acabou. Eu comecei a perceber, acabou, porque assim o avião desligou, não tem mais motor, desligou tudo. Porque até então desligou, acendeu a luz de emergência, mas eu comecei a perceber, não tem mais motor. Ficou no Você voo, ficou. ficou o vento assim, só o barulho do vento cortando. Nossa. E aí começou a tocar um alarme, pi, pi, pi. Aí eu falei, acabou. Então assim, eu comecei a chorar muito. Eu lembro que eu chorava muito. Bruno Rangel, que era o maior artilheiro, tava do meu lado, olhou pra mim triste, não falou nada, olhou e começou a orar. E tinha muitas vozes de todo mundo orando. E eu lembro que eu chorava e falava, Jesus, eu sei que tu faz milagre. Eu sei que tu faz milagre. Nos ajuda, tem misericórdia. E eu nem. Eu fazia uma oração tão simples, eu falava assim, eu li na Bíblia que tu fez um monte de milagre, Jesus. Nos ajuda, eu sei que tu faz milagre. Eu, por ser cristão, mas eu sempre falava, nos ajuda, sempre pra nós. Eu não enxergava assim, eu vou ficar vivo e tudo. Não, eu enxergava assim, ó, todo mundo vai ficar ou acabou. Depois acordei lá no dia 11 de dezembro, lá. O acidente foi dia 29 de novembro. Acordei dia 11 de dezembro e. Triste, né, Barba? Porque a gente vê que os grandes erros e as grandes tragédias, elas são ocasionadas por grandes erros. E assim, não é um erro só, geralmente são erros sucessivos, assim, que são, muitas vezes são erros sucessivos que são escondidos. Sim. Alguém leva de tudo por dinheiro. A Bíblia diz assim: o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. O amor ao dinheiro. Sempre por amar ao dinheiro, o poder, alguém ferra alguém. Isso é dentro da política. Historicamente, a gente viu o Brasil, a história do Brasil aí, o que já aconteceu, os desvios. Então,
por amar ao dinheiro, pessoas morrem e acontece. E eu, desde que eu sobrevivi assim, sempre pensei em voltar a jogar. Não voltei porque eu tô com a coluna quebrada. O joelho estourou tudo. Pulmão esmagou. Uso bombinha até hoje porque o ferro esmagou o pulmão. Então quase morri por conta do pulmão. Estourou. Então 6 a 8 horas sem ser encontrado. Foi o último. Pulmão estourado. Crânio aberto com terra dentro. Tudo. Então, Isso aí assim, é a é a cicatriz. marca que estava aberta com terra dentro. Caramba. Então, assim, quando eu sobrevivi, eu soube de tudo, eu pensei, poxa, eu vou tentar voltar a ser atleta, jogar, vou tentar, assim, não vai ser mais a mesma coisa, mas vou tentar, tô vivo, né, cara? Meus amigos morreram, não consegui, por conta da coluna que tá quebrada, com uma vértebra achatada, uma vértebra quebrada e um sem ligamento, estouro o ligamento. Então eu sinto muita dificuldade e não consegui, mas pensei, pô, vou dar o meu melhor. Eu sempre fui de dar o meu melhor naquilo que eu faço. Então, pô, vamos a justiça, cara. Justiça, as famílias que ficaram, que perderam meus amigos e companheiros de trabalho que foram embora, suas esposas, porque muita gente fala do jogador, a Chapecoense não era um time que pagava muito, era um salário mediano e o máximo na Chapecoense era 100 mil, 120 mil, o máximo. E tinha jogador ganhando 5 mil, 7 mil, e fora os roupeiro, massagista, tudo isso. O staff não ganha, então. E assim, eu preciso lutar pela justiça. E meu advogado sempre falou: então vambora. Então fui pra Londres, tô na CPI da tragédia, fui em um monte de sessão, conheci o Romário. O Romário nos ajudou muito, nos ajuda muito. O Romário tá no documentário que teve da tragédia no Discovery Plus. O documentário são 4 episódios fenomenais. Tem jogador da Argentina. Parece que esse avião fez a mesma coisa que a Argentina, chegou no horário próximo de terminar a gasolina em Belo Horizonte, quando o Brasil ganhou 3-0. Comece todo mundo, Começa né? todo mundo. Então, assim, quando tu vai ver a história e não foi pago nada, cara, do segurador. Então, sempre falei assim, eu tô vivo, a minha vida. Primeiro, assim, falar de Jesus, Cristo. Então, assim, falar de Cristo, levar essa graça para todo mundo, porque é graça, cara, não é mérito nosso. E fazer justiça, cara. Fazer justiça. A Bíblia diz que Deus é amor, mas Deus é justiça. E se eu fiquei vivo, cara, não fiquei vivo mais para viver a minha vida pensando em mim. Tem muitas famílias que precisam, cara, muitas. Muitas crianças que. E agora a Chapecoense fez um acordo com 90% das famílias. E agora, devido à má gestão, esse ano fez uma recuperação judicial, ou seja, aquele acordo que foi feito com a maioria das famílias, que era para pagar em 10 anos, não está sendo pago. Tem criança passando dificuldade, meu. Tem criança que não tem como pagar o colégio. Ah, mas foram 6 anos, tudo bem, cara, mas o provedor, o pai não tá mais ali. Ah, mas pode ter arrumado outro, pode ter arrumado outro homem, normal, cara. Se a tua mulher morrer, tu em 6 anos tu vai arrumar alguém. Mas não é o pai. Então carece de um cuidado especial. E aí não foi o pai porque separou, não, porque morreu trabalhando. De Então forma assim, trágica. de forma trágica. Essa fé em Cristo que eu tenho me faz estar tranquilo e perante a morte, porque eu sei, pô, cara, eu vou morrer, mas pô, Jesus falou pro ladrão na cruz que hoje mesmo ele tá com ele no paraíso, é pela fé. Então, assim, eu sei que uma hora meu tempo vai passar aqui, eu tenho que deixar um legado, cara. Deus me deixou vivo, não é pra deixar herança, é pra deixar legado, porque herança o filho, claro que tu quer deixar uma melhor situação pro teu filho, mas pode acabar aí, pode gastar tudo. Então, assim, eu tenho que deixar princípios pra ele viver bem, porque assim, eu acho que a vida tá descambando muito pro pode tudo e pro faço o que eu quiser e eu nunca, a minha família sempre foi meio rigorosa, meus pais assim, meu pai principalmente. Uhum. E eu vejo que hoje aquilo ali foi bom pra mim. O ser humano busca muitas coisas que tem que dar algo em troca e existe uma ligação com o Criador que é de graça, meu. Jesus falou que é pela fé. Jesus falou, só vai ao Pai quem vem através do Filho. Pô, se eu tenho uma chance de ter essa ligação com o meu Criador de graça, porque Jesus morreu por mim, ele me deu essa condição. Se eu tivesse fé nele, ele falou que se eu tivesse fé, ele me daria essa condição e me deu. Não tem Pra que eu como. vou deixar o homem ficar na ilusão de acreditar em coisas que tem que fazer algo em troca? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que dar alguma. Não, eu tenho que ter fé, só isso. Se eu tiver fé, Jesus fala que se a gente tiver fé, a gente pode mover montanhas.
Então, meu primeiro ponto é esse. Segundo, fazer justiça, cara. Pô, a seguradora não pagou, cara. É absurdo. E depois de um ano, 2017, quando deu um ano, ela veio, ó, vamos fazer um fundo humanitário pra ajudar vocês, entendeu? Que a seguradora é gigante, né? É, seguradora gigante. 225 mil dólares pra cada família pra ajudar, porque a gente é uma doação, um Pô. fundo humanitário. Aí, não, beleza, vamos aceitar. Então, assim, não temos de quitação. Pô, então não é fundo humanitário, pô. Então não é doação. Se tem termo de É quitação, tudo, é acordo, né? É. pô, aí tu fica vendo assim, ah, não, meu. Aí a gente vai atrás. A gente foi atrás de tudo que é lado. Aí na política ajudou melhor, por causa da CPI. Mas tu vê, os caras da Toca Marine foram chamados 2 vezes aqui, cagaram e andaram. Não vieram. A Toque Marine, que é a seguradora. Não veio, cara. Imagina a falta de respeito, primeiro com a política nacional, Com as leis com as brasileiras, leis né? brasileiras. Então, assim, cara, mas eu assim, enquanto a gente não tiver um fim nessa questão de justiça, vocês querem fazer acordo, um acordo decente, um seguro de 300 milhões, pô, agora só na imprensa querem pagar 25, pô, mas seguro de 300 querem pagar 25? Eu sempre acredito assim, Barba, quando eu vejo esse tipo de injustiça, e tem muito, que Papai do Céu vai colocar a mão, e a pessoa vai ver, de repente, uma vida de rei aqui, mesmo sendo injusta. E é por isso que me leva a crer muito mais ainda no inferno e no céu. Porque tem coisa, cara, que o cara vai desviar dinheiro, vai fazer cagada e ninguém vai saber. E o cara vai viver, pô, e depois deu, meu camarada, eu botei uma situação na tua mão pra tu ajudar muita gente. Olha o que tu fez, vem cá, vamos ver o que tu fez. Por causa do dinheiro, ok. Tem gente que morreu no hospital, porque aquele desvio teu, tá vendo? Era pra comprar que não comprou, o cara morreu e aí? Uhum. Então assim, mas é coisa que a gente não vê, porque a gente é humano, entendeu? A gente Sim. é pequeno. Então eu creio que Deus vai julgar e ainda nessa vida, se Deus quiser, a gente vai poder ter um pouco de alento recebendo o valor justo. Você ficou em coma nesse tempo todo? Fiquei em coma 12 dias praticamente. E você lembra de alguma coisa? Aqui todo mundo fala. Cara, eu lembro assim, eu lembro que eu tava em coma, eu tive uma visão, cara. Achei que fosse um sonho, né? Porque eu acordei assim, acordei do coma, pá, eu abri o olho. Pois é, porque a última lembrança que você tem é no ar ainda. Não, a última, eu tive essa lembrança bem depois, no outro ano. Não, no ar. Tô falando no ar. No ar, no A ar. última lembrança que você Sim, tinha é no ar. sim, não tenho lembrança nenhuma de socorro. Nenhuma de Nenhuma. socorro, nenhuma do impacto, claro. Nada, tenho lembrança só acordando. Tá. Tive uma outra lembrança lá, mas eu acordei em coma quando abri o olho, vi uma confusão, mas fechei de novo, achei que tava. E tive essa visão quando abri o olho, assim, que eu acordei pra vida mesmo, aí vi meu irmão, meu pai, minha esposa, pá. Eu lembro que eu falei pra minha esposa assim, pô, Deus esteve comigo o tempo todo. Porque eu tive uma visão, cara, que eu tava no espaço, assim, tava no espaço mesmo, assim, fora da terra mesmo. Eu olhava a terra lá embaixo, assim. E eu não lembro muito tempo que eu falei isso. Foi no dia que eu acordei, se foi no segundo dia. Eu lembro que eu falei pra ela. Porque eu tive uma visão que eu tava lá, e a terra lá embaixo, cara, e aqui em cima tava Deus, pô. Mas assim, ele era um ser diferente, meu. Ele era multicor, assim, ele não tinha forma nossa. Falava comigo, mas não tinha boca. Eu sabia que ele tava me olhando, mas não tinha um olho. Ele tinha, mas não tinha um olho igual o meu, mas. Pô, eu tava no espaço parado, mas ele me segurava assim, mas ele não era a mão igual a minha. Como se fosse uma energia que me fizesse parar ali. Ele não era uma pessoa. Não era uma pessoa, ele era uma pessoa, mas diferente. E assim, eu Era um olhava, ser, eu né? olhava com medo assim, eu falava, pô, é Deus, o Deus da Bíblia, cara. É aquele Deus que eu acredito. Mas eu ficava com medo de olhar e eu olhava a terra lá embaixo. E ele falava pra mim, eu tô no controle da tua vida. Fica calmo que tudo vai dar certo. E eu tava muito aflito lá no espaço, assim, porque eu sabia, eu morri, eu sabia, eu tô indo pra outro lugar. Ele fica calmo que tudo vai dar certo, eu tô no controle da tua vida. E quando eu acordei, eu queria contar isso pra minha esposa. Quando eu falei, eu falei 2 vezes, amor, Deus esteve comigo. Ele nunca me abandonou. Ela achou que eu sabia da tragédia, mas eu nem lembrava. Minha última lembrança quando eu acordei era de um treino antes do jogo do Palmeiras, do Que CT do São loucura. Paulo. Eu não lembrava. É como se você estivesse dormindo depois Como daquele se eu estivesse treino dormindo. e... Então, acordei dormindo, pô, acordei no outro lugar, que estranho. E aí eu falei, Deus esteve comigo o tempo todo. Aí cara. apagou. Quando eu falei a segunda vez, apagou. Apagou, Deus apagou. Como se Deus falasse, você vai lá falar que eu tô no controle, mas o que você viu aqui, os detalhes, eu não vou... Os detalhes não é pra... Você vai voltar a ser humano. Os detalhes é quando você estiver pra cá.
Pô, bem sinistro, porque quando eu falei a segunda vez, amor, Deus esteve comigo, nunca me abandonou. Eu escutei tipo um sopro no ouvido que apagou, eu queria contar os detalhes. Ele é assim, ele é assado, eu vi de perto. Eu só lembro que ele é colorido, que não tinha uma forma igual a nossa, que ele tinha um poder absurdo, que tinha um domínio das coisas e que ele falava, eu tô no controle da tua vida. O resto é como se Deus falasse assim, vai lá dar o recado. Eu tô no controle, vai lá dar o recado. Eu tô no controle da tua vida, O mas resto tem não importa. mas o detalhe, um dia você vai ver de perto. Agora você não, você vai voltar. Foi assim, e eu sonhei que eu caí do avião e ficava vivo, cara. Então, cara, isso é muito. Cara, é surreal isso. Você tava junto? Você tava junto? O irmão dele tá aqui. Então, assim que chegou eu e meu pai lá, eu Aham. lembro que a gente falou assim, alguma coisa assim pra ele. Acabou a tristeza, uma coisa assim. A pavuna chegou. Tá lembrado disso? E aí ele tentava me ver, mas ele não conseguia porque ele tinha muita pomada nos olhos. Tinha queimadura? Sabe? Não, da sujeira mesmo, tinha que lavar e Ele ele foi soterrado, velho. E aí eles falavam assim, ele tentava, né? Que ele tava meio bem, chegou a estar amarrado até, né? Porque ele se agitava muito. Ele sabia que era a gente, né? Tentava. Aí eu, calma, cara, fica tranquilo. Você vai voltar. Eu só. Isso aqui no Brasil já ou lá na Colômbia? Não, na Colômbia. Tá. Aí eu falei, você tem 7 dias pra gente voltar. No 7º dia, ele foi liberado. Caramba, dia. caramba. Já se emociona porque ele viu. Já sai correndo. Senão ele vai ficar aqui, vai. Eu quase, pô, sou uma manteiga. Porque eles viram assim num estado que eu não. Nem eu imagino. Eu tenho fotos assim, tem foto da minha perna aberta. Tem foto de tudo aí, mas não vamos passar, não. Mas assim, eu tenho essa história, né? Que nem ele, meu pai, minha esposa tem uma outra história. A ótica deles. Terrível. Ele chegou, Terrível. minha mulher falou assim: você começou a dar uma melhorada quando teu pai e teu irmão pisou, você foi melhorando. Aí chegou o médico fera, o médico eu tenho que agradecer, Gustavo Janot. Médico do Einstein, carioca. Da pavuna, só pode ser da Não, pavuna. não é a pavuna, não. Porra, aí foi. Não, esse era... Pavuna salvou o cara, meu. Não, Literalmente. mano. Deus era a pavuna. Esquece. Deus é pavonense. Pô, mas o Gustavo Janot, ele acho que é de Copacabana, depois ele foi pra Chapecó, depois da tragédia eu conversei com ele, ele é um dos chefes do Einstein lá, um top de pulmão. E o médico do clube falou, ó, pro Pagura, médico da CBF, ó, o Neto tá morrendo, porque o Neto tá com a bactéria no pulmão. Você ainda teve isso, né, cara? Bactéria no pulmão. Depois pulmão... sobreviveu a um acidente de avião, ainda pegou uma bactéria que... Não, e outra, pô, foi o último a ser achado. O pulmão tava estourado, pô. 6 a 8 horas sem ser encontrado, o pulmão estourado. Como é que ele respirou? Soterrado. Ele soterrado, pegou uma bactéria lá, foi pro hospital. Aí o médico, o Pagura da CBF, tem que agradecer também o Pagura, que ajudou muito. E pegou o melhor que tinha no Einstein, que o Pagura é do Einstein. Pegou o Gustavo Janot. O Gustavo foi lá, minha esposa fala até hoje, amor. Ele chegou de manhã. Ele já começou a mexer na máquina, porque você tava respirando 100% por aparelho, com um cano na boca e com 2 drenos aqui. Ele foi mudando. Ele saiu à noite. À noite ele saiu, comeu uma maçã. Leonardo tava lá, minha mulher falou assim, comeu uma maçã à noite. E voltou. Ficou o dia inteiro. Aí passou no outro dia, tu abriu o olho. Ele fez um negócio assim que era como fosse uma coisa assim, ou é assim, é a última chance, é um tratamento de risco. Uhum. E aí abriu o olho, só que abriu o olho, pô, não sabia de nada, né? Falei que Deus estava comigo ali, mas não sabia do acidente, depois me contaram. Chorei muito, cara, porque eu me culpei muito, sabe? Me culpei muito, porque eu sonhei com isso. Eu devia ter falado, né? Meu pai, minha esposa, que falaram, não tinha o que fazer. Tu era companheiro, tu sonhou com um negócio. Se você não vai e não dá nada, acabou tua carreira, cara. Ia acabar tua carreira igual. Se tu não fosse e desse um acidente, você sonhando o que ia acontecer, você ia ficar maluco. Ia entrar em crise, teus amigos morreram e tu deixou na mão. E se tu não vai e não dá nada, tu ia ser o maior motivo de chacota da história. Um pipoqueiro medroso que não foi pra uma final de Sul-Americana por causa de um sonho. Sim, o medo de avião que eu digo, o medo pô, do então avião. imagina, não tinha pra onde tu correr. E eu fiquei assim, pô, é verdade, mas assim, foi o maior baque da minha vida, assim. Eu tenho meu pai e minha mãe são vivos, assim. Tenho toda a minha família, meus irmãos, sogra, sogro.
namorada da minha sogra, cunhados. Mas assim, eu perdi muita gente de uma vez só, sabe? Foi. E era um momento assim que todo mundo era muito família, pô. O presidente que tinha era muito fera, cara. Era um cara muito família. Sim. A Chape foi um clube muito família. Até a tragédia foi um clube muito família. Depois mudou muito. Hoje é um clube bem diferente. Eu tava conversando com o Caê sobre isso, né? Porque ele é um especialista na história, porque ele escreveu teve o lá. livro, Uhum. teve lá, acompanhou boa parte do drama do time todo. E ele falou que até hoje o pessoal. Tem gente em Chapecó, não digo nem no. Bom, não sei se ele falou do clube ou da cidade, que diz que quem sobreviveu, né? Ou enfim, as esposas do pessoal que faleceu e tal, às vezes acha que vocês são oportunistas, né? Demais. Como é que Demais. você vê isso, cara? Demais. Eu fico triste pra caramba, né? Porque o torcedor de verdade, assim, ele não pensa assim, né? Acho que o ser humano de verdade não O pensa ser humano de nisso, né? verdade Porque, pensa, mas, pô, pô, tem muita gente. Eu, dentro de clube, pô, ó, o clube tá sem dinheiro, me divide em 2 anos que vocês me devem aí, eu trabalho de graça. Já que eu vou ter que receber em casa, isso daí eu tento ajudar, uso minha imagem. Aí campeão estadual 2020, campeão da Série B. Começou a Série A e começaram já meio me escantear, né? Não dá mais entrevista, reunião de departamento, Neto. Teve reunião que eu soube sem querer chegando no estádio. A medalha de campeão da Série B de 2020 eu ganhei porque a CBF me presenteou em 2021, em dezembro. Porque ela soube que eu não ganhei e ela mandou, se eu não me engano, 70 medalhas. Porque ela mandou as medalhas para Chapecoense, 70 ou 60. E depois ela mandou mais as outras medalhas que estavam em BH, porque a gente podia ser campeão ou o América ser campeão. A gente foi campeão no pênalti que o Anselmo Ramon deu a cavadinha. sim. Mas tinha medalha e troféu lá. Então eles mandaram aquelas medalhas pra lá. E não me deram, cara. Por ciúme, por inveja. E assim, eu não sei por que ciúme e inveja, porque eu sou tão amigo de todo mundo, entendeu? Mas isso é uma coisa que me feriu muito, que eu falei pra Claro. minha mulher, pô, abri mão de botar na justiça, danos morais, encerrei minha carreira, cara. E não fui aposentado pelo clube. Só me mudaram de departamento, fiz um acordo, falei, pô, e me sacanearam, me apunhalaram pelas costas. Fora que o time tava mal, eu não podia falar na imprensa, me cortavam de falar com a imprensa. Agora, pô, vivi à base de mentira, com medo, e eu vi muito isso, cara, a ponto de eu pedir demissão em maio. É triste, mas é a realidade, então a gente tem que... Eu agradeço a Deus por ter saído do futebol até. Eu dou minhas palestras em empresas, vou em algumas igrejas dar testemunho, então vejo que eu faço um bem muito maior para a sociedade e para pessoas do que eu fazia antes. Porque antes você tem que ficar recolhido, retraído, sabendo da verdade, não podendo falar, porque tu não pode expor. Se tu expõe, por exemplo, se eu tô na Chapecoense e eu acabo expondo que, pô, não me deram medalha, deram para empresários da cidade que não são envolvidos com futebol, ganharam e não me deram. Imagine o que é a opinião pública no Brasil e no mundo. Imagina no mundo o que vai falar. Porque hoje em dia a Chape é Pô, até porque, pô, conhecida no mundo até inteiro, cartão pô. de crédito eu emprestei meu pra comprar passagem pra jogador em final de estadual 2020 que não tinha dinheiro, o clube não tinha, o cartão do clube não pegou. Eu falei, não, toma o meu. Emprestei dinheiro pra pagar funcionário. Eu falei, pô, 10 mil, quanto é que deve? 21 mil. Emprestei, não, pega aí. Paga o cara, nós vamos ser campeão. Todo mundo recebeu, o cara não recebeu. Depois me paga, vamos ser campeão. Eu sei assim, eu não quero que esteja uma coisa errada, porque assim, pra ser campeão é muita coisa certa. Um negocinho negativo aqui vai tirar o título. É uma pitadinha de negativo, porque assim, uma coisa positiva, ela demora a crescer. O negativo, ela invade assim, Sim. ó. É uma onda. Então eu falei, não. E depois, pô, tu vê assim, cara, nem medalha de campeão ganhei, cara. Como é que foi entrar num avião assim depois? Primeira vez depois? A primeira vez que eu entrei no avião foi muito difícil, cara. Porque eu não queria, na verdade, andar de avião, não. Queria voltar ao Brasil de navio. Falei pra minha mulher, eu quero entrar de avião, não. Tava feliz que queria voltar ao Brasil, mas, pô, não queria nem a pau entrar no avião. E minha esposa falou, não, tem que ir. Meu pai falou, meu irmão falou também, tem que ir, cara, coisa e tal, tá liberado.
pô. E era avião pequeno, eu acho, né? Avião Porque- pequeno, era um avião que balançou mais do que o Maracanã lotado. No ruim, tu ia ser Não, dado, de você não- repente. Você não tem o que fazer. E eu fui normal. Eu fui comendo a beça, cara. Comi, pô, até, desculpa a palavra, caguei no avião até, de tanto que eu comi, cara. Literalmente. Literalmente, pô, na hora que desceu em Manaus e outra, eu não sabia de nada. Meu irmão me falou quando eu saí de lá. Na maca ali, ela falou assim, ó, agora tu vai saber o que aconteceu. Eu lembro tu até ainda hoje. não sabia? Eu sabia da tragédia, mas Caraca, não sabia da repercussão. Peraí, Porque lá me tiraram. calma aí, deixa eu organizar meu pensamento. Tu entrou no avião, mas tu não sabia da tragédia? Não, eu sabia da tragédia. Eu não sabia a repercussão. Ah, tá. E foi super bem tratado. E depois, mano, um pouco de injeção de saco, né, cara? Pô, todo dia tinha alguém querendo falar com a gente. Gente mal ainda, precisando recuperar. E cobrança, às vezes, até em cima da minha esposa. Pô, tem que falar, porque, pô, ficou vivo. E eu não queria falar com ninguém. Quando deu tudo a tragédia, que eu voltei ao Brasil, eu não queria falar com ninguém, Barba. Imagina. Eu queria sim. E muito por conta do quê? Eu fui o cara que ficou vivo dos atletas, que era pai, pô. O Alan casou depois e o Foma depois. Eu era pai, então eu pensei assim, pô, o filho do Kempis brincava com meu filho. Kempis me ligava e falava, ô, traz ele aí, pô, quer dizer, carioca. Meu irmão, traz ele aí. Eu falei, pô, mas tem aula amanhã, coisa e tal. Ah, para de palhaçada, rapaz, traz o moleque aí, o Joãozinho tá aqui, o João tá aqui. Eu levava e, pô, as crianças sempre brincavam, pô, então eu ficava assim, cara, pra que eu vou ficar dando entrevista? Pô, tô feliz, mas, pô, mas eu não preciso expressar isso. Que eu expressando a minha felicidade, eu vou entristecer outras pessoas, cara. Tem gente que precisa, não é precisa do meu sorriso, precisa do meu abraço. Tem gente que vai ter hora que tem gente que não vai precisar do nosso sorriso, vai precisar do nosso abraço. Eu falava, cara, eu não posso falar. E fiquei um bom tempo sem falar com a empresa. Foi o cara que mais Sim, segurou, né? segurou, até pelos meus filhos, cara. Tiveram que ir em psicólogo, meus filhos também. Pô, eu tive que me recuperar bem, entender um pouco os processos, o porquê. E depois eu fui na montanha em maio do outro ano e eu só orava. Eu não quero saber o porquê aconteceu assim, eu quero saber pra que eu tô aqui. Uhum. O porquê, um dia, se for da tua vontade, tu nos falar, mas o pra quê? E foi isso, cara. Aí, até hoje, assim, eu entendi que minha missão é, como eu te falei, falar de Cristo, que é o principal, porque Ele que traz a salvação, Ele que nos traz a paz que a gente precisa e fazer aquilo que é justo, né? Sim. Justo. Fazer justiça, ser um cara correto. Porque assim, não adianta, tem muita gente hoje que fala de Deus, muita gente fala besteira pra caramba. Tem muita gente falando de Deus e não sendo justo. Uhum. Muita gente falando de Deus e não dando bom dia pro vizinho. Muita gente falando de Deus e sendo um mau filho, um mau pai, um mau Ah, tem marido. bastante. Pô, então eu pensei assim, eu tenho que ser justo com a minha família e com as outras famílias, pô. Eu tenho que lutar por eles e eu acho que a minha vertente é essa. Seu irmão falou, ó, o mundo inteiro conhece vocês. Em que momento você se ligou nisso? Tipo, que tipo de efeito isso fez em você? Eu me liguei assim em Barcelona. Pisei na loja do Barcelona, o pessoal querendo tirar foto. Eu falei pro doutor falando, né, tá todo mundo querendo tirar foto. Não, porque tinha tido o jogo do Barcelona com a Chape antes. Sim. Então quando eu entrei na loja do Barça Oficial, pô, todo mundo, aquele cara do pontapé, ele é o sobrevivente. Aí eu me dei conta. Porque eu falei assim, poxa, rapaz, e aí aquilo pra mim foi uma missão, assim, como se Deus falasse, te deixei, não é pra ser famoso não, cara, te deixei pra muito mais, que você pode ajudar muita gente com isso aí, cara. E a tua vida é minha. Sempre foi, mas assim, pô, te livrei da morte agora. Você tem o testemunho agora, tem uma missão, né? Tem uma missão, Quer pô. dizer, todo mundo tem, né? A missão Todo só mundo ficou tem clara, sua missão, né? só ficou clara. Tipo assim, pô, porque assim, eu entendi desde o início, não fiquei vivo por causa de mim. Minha missão, cara, é pregar o evangelho, isso eu tenho certeza absoluta, e ser justo, e tentar ir atrás da justiça, principalmente nessa causa. A Toca Marine, a EIO não pagaram, então eu vou atrás, eu dou minha cara a tapa. Fui em Londres, paguei do meu bolso, hein? Não foi o clube que pagou, não. E até ajudaria o clube, mas paguei no meu bolso. Uhum. Fui pra Brasília um monte de vezes, paguei no meu bolso. Hotel um monte de vezes em Brasília, paguei no meu bolso, pra CPI. Então, assim, sempre pensando assim, cara, agora é um bem maior, meu. Ah, pode ser que depois de um tempo venha uma quantia, pode ser que venha, mas assim, o principal é não estar impune, não viver essa impunidade. Algum resultado tem que ter. Claro. E esse é meu senso assim, Barba. Sem dúvida. Cara, eu tenho que ser justo, eu falo tanto de Jesus, eu estudei, eu sou teólogo também, formado. Legal.
Então, assim, eu sempre procurei saber sobre tudo e para ter uma base sólida naquilo que eu falo. Sim. Então, até se eu tivesse conhecimento e não tivesse senso de justiça, eu seria mais um aí enganando o povo como tem. Calma aí, não sai do vídeo ainda não, que não acabou. Tem um recado pra você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no Corte do Barba, ativa as notificações e comenta o que você achou, além de se inscrever no BarbaCast, o nosso podcast, pra você assistir esse e outros vídeos, beleza? É nóis, tamo junto e eu fui.